Fala nação, saudações rubro-negras. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me acompanha no canal em todo canto desse planeta. E viemos aqui comentar aí mais um jogo pífio do Flamengo na temporada. Mais um de vários dessa equipe do Felipe Luiz, que a cada dia que passa ele vai se perdendo ainda mais em suas convicções. Ele não muda, ele acha que tem que ser assim, ele não muda, é teimoso. O problema é que a teimosia dele está afundando as pretensões do Flamengo na temporada. O Flamengo era para estar bem melhor. O Flamengo não é o primeiro jogo que o Flamengo joga mal no comando dele. O Flamengo já vem jogando mal já há muitos jogos. A diferença é que as vitórias estão maquiando as más atuações do Flamengo. O Flamengo vem dando muita sorte. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Racing, contra o Estudiantes. O melhor jogo foi contra o Botafogo. E todo mundo sabe que o Botafogo está à deriva já há muito tempo. Mas ele não muda as convicções. O pior de tudo, cara, é ouvir a entrevista do Felipe Luiz. As entrevistas dele, que era tão boa, até isso ele está se perdendo. Um repórter perguntou ao Felipe Luiz, cara, se ele se surpreendeu com o jeito de jogar do Fortaleza. Ele simplesmente disse que não se surpreendeu, que sabia que o Fortaleza ia jogar assim. Mas e tu se sabia que o Fortaleza ia jogar assim, por que ele não preparou o time para enfrentar o Fortaleza? Por que o Fortaleza engoliu ele? Por que ele não conseguiu mudar o jeito de jogar do Flamengo durante o jogo? Ele não consegue, as convicções dele não batem. Não bate. Aí ele fala, cada jogo o adversário joga de uma maneira. E por que ele não consegue fazer o time dele jogar de uma maneira então, cara? Já que ele fala que ele escala o time de acordo com cada adversário. O Flamengo hoje não tem um time titular. Eu tenho o meu na cabeça, mas ele, será que ele tem? Então, cara, difícil acreditar que esse Flamengo vai conseguir ganhar alguma coisa. Eu acho que esse jogo de ontem pode ter decidido o Campeonato Brasileiro. Os erros do Felipe Luiz pode ter custado o Campeonato Brasileiro. E torcer, vamos torcer, porque acima de tudo é o Flamengo é maior que ele. E torcer que o Flamengo vença ou empate com o Racing lá na Argentina, para a gente pelo menos chegar à final e tentar a sorte aí na final da Libertadores, porque vou te falar, tá complicado, porque o Felipe Luiz ele está se perdendo com essas tais convicções dele. O time não tem entrosamento, o jogo ontem foi tenebroso, o Flamengo sem entrosamento, o Flamengo não entra no jogo e consegue perder para aquele time fraco do Fortaleza, virtualmente rebaixado do Sport Recife. O Flamengo consegue perder um time fraco daquele. Lembrando que o Fortaleza perdeu o fraquíssimo time do Vasco com um homem a menos, de 2-0 lá. E o Flamengo não consegue vencer esse time do Fortaleza. Dentro do Castelão, o time completo. Um time recheado de estrela, mas que a gente tem um técnico teimoso, com as suas convicções esdrúxulas, afundando cada vez mais o Flamengo. E é isso que dá. Eu vou colocar a entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele falando sobre o jogo, mas vou falar, você irrita, porque ele fala as coisas que não bate. Defendeu o Bruno Henrique, mas botou o Bruno Henrique de 19. Ele fala que não teve surpresa com o time do Fortaleza, mas não conseguiu vencer o time do Fortaleza. Se ele sabia que ia jogar, por que ele não preparou o time para isso? Porque as convicções dele estão afundando, não só o Flamengo, ele também. Mas vamos torcer que o Flamengo consiga arrumar alguma coisa, que o Flamengo consiga vencer o Racing e a gente chegar na final da Libertadores. O que nos resta é torcer, galera, mas está complicado. Essas convicções do Bruno Henrique tá complicado. No último jogo, o Bruno Henrique foi na zona mista e falou que teve uma conversa com você e pediu para ajudar o Flamengo numa posição que não fosse de 9. Ele até hoje, no intervalo, retificou um pouco, enfim, esclareceu um pouco mais a situação. Mas eu queria entender como é que foi essa conversa de vocês e por que você optou hoje por começar com o Bruno Henrique de mais centralizado, né? Mesmo tendo, por exemplo, o Juninho voltando para o banco, enfim, e entrou ali no final também. Obrigada. Bom, o Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição
mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9, e assim foi. Ele se colocou à total disposição. Hoje precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Infelizmente não conseguimos a vitória, e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Vão sempre os que estão fora, eram os que deveriam ter jogado. Isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, ainda falando sobre essa questão do ataque, o seu time cresceu muito de produção no segundo tempo, especialmente após as substituições. Você entrou com o Alaciano, no fim você acabou colocando o Juninho junto, e ambos tiveram uma boa atuação, ao menos no meu ponto de vista. Queria saber o quanto isso impacta na sua decisão de escolher o time para os próximos jogos. Jogadores que entenderam que talvez fosse uma oportunidade de ouro para eles, e o Wallace, mesmo depois de toda a polêmica que teve recentemente, entrou muito bem. O Juninho, com pouca minutagem, também entrou muito bem. Então, o quanto isso influencia na sua decisão para as próximas partidas? Os jogadores, eles estão sempre tentando demonstrar para o treinador no campo, durante o jogo e durante os treinamentos, que eles estão à disposição, estão num bom nível para poder ajudar a equipe, né? Eu sempre tenho muita informação, eu vejo todos os treinos, eu vejo tudo o que eu acredito que os jogadores me passam de mensagem no campo, para depois eu poder tomar as melhores decisões. Sempre que um jogador entra bem e a equipe melhora, ele se credencia sempre a poder ter mais minutos. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. De que maneira trabalhar o time, já que daqui a 3 dias tem um jogo decisivo, importantíssimo, que vai ditar o destino do Flamengo na Copa Libertadores, para não deixar que essa derrota, da maneira como ela aconteceu e pela atuação da equipe, que isso não contamine o time diante do Racing em Avejaneira? Bom, você falou bem, temos que esquecer rápido, né, a derrota, corrigir os erros do que aconteceu. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo. Tecnicamente cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos levou a cada vez estar mais inseguros com a bola, e eles aproveitaram a oportunidade. Como eu falei, esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora, e não tenho dúvida que a ambição de todos, que todos queremos estar nessa final, estar em Lima. A nossa cabeça vai estar focada para esse jogo, e principalmente 4 dias de descanso nos dá a possibilidade de recuperar todo mundo fisicamente. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marina, Litoral News. Tirando os confrontos diretos contra os times do rebaixamento, Fortaleza só tinha vencido Bragantino e Fluminense no Campeonato Brasileiro. Hoje venceu o Flamengo. Era um jogo que o Flamengo poderia assumir a liderança. Queria te perguntar o peso dessa derrota, visando o Campeonato Brasileiro, mas principalmente quarta-feira. A gente viu hoje um Fortaleza com muita força no gramado, né, batalhando por cada bola. E os argentinos normalmente entram ainda mais potencializados dessa forma. Essa atuação te preocupa a quarta-feira e também para esse restante do Campeonato Brasileiro? Bom, como eu falei, cada jogo tem uma história. O adversário te coloca dificuldades, cada adversário tem peças com características diferentes que vão te colocar sempre dificuldades. O Fortaleza foi assim, né? Não contávamos com essa atuação e com essa derrota. É verdade que viemos de uma sequência muito pesada, com jogos aí a cada 3 dias, e jogos duros, tanto a nível físico como a nível mental, mas absorver o mais rápido possível. Eu gosto sempre de tirar a limpo, né, o que a gente fez mesmo na vitória, as coisas ruins, e também na derrota não foram só coisas ruins, também houveram coisas boas. Então, dizer para os jogadores o que realmente aconteceu no campo, e a partir daí preparar para o jogo de quarta-feira. Felipe, aqui, o Flamengo vem de uma boa atuação contra o Botafogo, depois o Palmeiras e depois o Racing, e está aí para disputar o segundo jogo da semifinal da Libertadores.
Você acha que essa partida que acontece no intervalo entre os dois jogos, o Flamengo vai ter que correr lá em Avejaneda também, acaba que inconscientemente o jogador ele acaba entrando, se preservando um pouco mais no jogo, tirando um pouco mais o pé, até com medo de sofrer uma lesão, de se machucar e ficar fora de uma semifinal e quem sabe até de uma final de Libertadores, caso o Flamengo passe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, pelo menos eu quando jogava, nunca, jamais. Eu entrava no campo e dava a minha vida independente do adversário que tinha pela frente. E eu acredito que eles também. Como eu falei, o jogo hoje, nível técnico, domínios, passes, até mesmo atacar ao espaço, coisas que a gente fez muito menos e pior do que a gente vinha fazendo nos últimos jogos. Isso deixou o Fortaleza mais confortável dentro do campo, cometemos cada vez mais erros e demoramos para entrar no jogo, né? Quando entramos no jogo já estava 1-0 para o Fortaleza, não entendemos rapidamente onde eles estavam deixando os espaços e somente no segundo tempo onde a gente fomos criar chances mais claras de gol. Mas não acredito que tenha sido por não colocar o pé, como você fala, senão simplesmente pelo contexto do jogo que aconteceu hoje. Felipe, aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte Clube, prazer estar falando com você. Você comentou, depois do jogo contra o Racing, depois do primeiro jogo, que esse contra o Fortaleza era o mais importante do ano. Você repete a mesma coisa, né? Falando agora sobre o próximo jogo pela competição continental. Eu queria que você falasse um pouco sobre o aspecto físico, porque o Flamengo saiu atrás de um placar, não conseguiu pelo menos um empate. Eu queria saber o quanto que isso pode interferir para o duelo pela Libertadores, até porque o Racing não joga nesse final de semana, descansa até a próxima decisão. E se de alguma forma você foi surpreendido pelo Fortaleza na postura, ou realmente era isso que você esperava, marcação aguerrida, um time forte na marcação, que apostasse nos contra-ataques, se de alguma forma você foi surpreendido, pelo menos naquele início de jogo? Não, nenhuma surpresa, zero. Um treinador com as ideias muito claras, estava muito evidente o que ia acontecer no jogo e sabíamos que íamos ter dificuldade para poder entrar nesse bloco do Fortaleza e que eles iam apostar sempre na transição, que já foi assim contra o Cruzeiro, né, com o Breno Lopes e hoje Barreiro, né, Barreiro o atacante. Então sabíamos bem dessa dupla de ataque e dos contra-ataques que eles iam nos proporcionar. Por outro lado, a parte física, viemos de 3 jogos em 6 dias, afeta um pouco, mas agora para quarta-feira temos 4 dias, e isso aí nos permite recuperar os jogadores fisicamente. Felipe, boa noite. Rafael Felipe, Rádio Pitaguari. Aqui. Ok. Queria fazer uma pergunta projetando o jogo de quarta-feira, né, tendo em vista que o Bruno Henrique não rendeu muito bem hoje. Se você projeta tirar um homem de referência, jogar com algum falso 9, ou projeta um ataque, já que deve haver espaços no jogo, deve ser um jogo de que o Racing vai fazer muita pressão no Flamengo e pode acontecer espaços em transição, jogar em velocidade. Muito obrigado. Bom, ainda temos que preparar o jogo, temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo, que a gente acha que pode acontecer no próximo jogo. O Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre. Isso nos dá certas pistas, mas o time eu só defino mais perto do jogo, assim, quando a gente tiver o plano de jogo montado. Felipe, Leandro Pacatuba em Foco. Felipe, visando um pouco também essa questão do desgaste, né? Todo mundo pensava que você poderia vir com um time alternativo, poupando algumas peças que para a gente é o time titular do Flamengo para enfrentar o Racing. Contando também com esse desgaste de viagem, Rio de Janeiro, Fortaleza, Argentina, que vai ser praticamente assim. O que te motivou a trazer algumas peças titulares hoje da equipe do Flamengo para esse jogo do Fortaleza, que na teoria, não foi bem assim, mas na teoria seria um jogo mais fácil? Bom, primeiro que o time que entrou no campo hoje é o time que eu acreditava que era o melhor para ganhar do Fortaleza. E tenho que pensar, na minha opinião, simplesmente em ganhar do Fortaleza, era o que eu tinha na minha mente. E eram jogadores que estavam bem recuperados, estavam frescos, estavam em um bom momento para poder vencer, tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos 3 jogos antes desse jogo do Fortaleza. Infelizmente não vencemos e sempre vai entrar na questão poupar, não poupar, se poupa está errado, se não poupa está errado. Então, como eu falo sempre, sigo as minhas convicções e vocês, claro, estão aí para criticar ou para elogiar. Felipe, aqui, por favor. Toninho Vieira, estamos aqui com
a nossa equipe do Portal Carajubá, Rádio São Francisco FM, do Crato, Tempo de Juazeiro. Permita-me abrir um parêntese para cumprimentar o Rodrigo. Há muito tempo que a gente não se vê. E eu gostaria de saber, pelas experiências que você fez durante essa partida, você colocou Plata, o Bruno Henrique, Juninho, o Alacian. Claro que você não vai adiantar agora, mas isso te ajudou a ter uma definição em relação de quem deve ser o 9 para o jogo decisivo diante do Racing? Todos eles já jogaram de 9. Todos eles que você citou. Bruno Henrique, Plata, Wallace, Juninho. Opções eu tenho. O jogo de hoje é um jogo totalmente diferente do que vai acontecer na próxima quarta-feira. Como eu falei, ainda vou estudar bem como vai ser o próximo jogo e a partir daí montarei o plano de jogo e os jogadores que vão jogar. Okay? Obrigado, boa noite, pessoal. Valeu.